Hoje estamos no mês, vamos aguardando um pouco mais. Sejam todos bem-vindos. Mais um bate-papo, muito importante, inclusive. Ao Felipe, grande quiroprata, Portugal, a Quaresma. Muito bem. Hoje estamos no mês Setembro Amarelo. É um mês em que focamos e promovemos todos os conhecimentos em busca da promoção da saúde mental, né? E haverá durante esse mês algumas lives focando esse tema. Alguma live vai ser falando sobre intestino e a relação com a depressão, ansiedade e outras condições. Também vou falar talvez com um terapeuta holístico, mas hoje eu estou convidando o Dr. Marcial, né? O Dr. Marcial é um médico do esporte e apesar de, que talvez seja surpresa para alguns, mas para muitos não há dúvida alguma de que a maneira mais eficiente de controlar a ansiedade e depressão é através do exercício físico. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu já passei por isso. Eu sei exatamente o que foi que me salvou, né? Foi a volta, a retomada da minha vida, do controle da minha vida após um período horroroso que vivi, por estar vivendo uma dor enorme de traição, aquela ideia horrorosa de você nunca perdoar o outro e todo dia ficar sofrendo. Demora, né, até aprender. Aprendi da lição. Mas antes mesmo de aprender a lição, eu precisava sobreviver. Procurei ajuda médica. Do sofá onde eu ficava deitado horas à noite, a madrugada toda, a única coisa que aquele psiquiatra conseguiu fazer por mim foi me jogar pro chão. Eu não conseguia nem chegar mais no sofá, já ficava igual um lagarto largado no chão, chapado, dopado, e aquilo me angustiou. Fiquei 2 dias sob esse efeito. Falei, que cazzo essa porra, velho? Que loucura isso aí. Tô precisando de ajuda, mas não existe ajuda. Eu vou ter que resolver essa questão. E eu tinha que retomar a minha vida. E não sabia por onde, foi uma traição profissional, eu perdi todo o meu negócio. Foi horrível o que fizeram comigo. Muita decepção, muito sentimento de dor e perda, e oportunismo e roubo. Situações de dores que muitos de vocês já viveram, não tenho a menor dúvida, né? E elas são intensas realmente. São adoecedoras, né? Porque essas condições de estresse e de energia de frequência baixa faz a gente ficar ativando o reflexo de luta e fuga, liberando na adrenal cortisol, adrenalina, e isso vai desregulando todo o nosso organismo e gerando emoções através da adrenalina de ansiedade, agitação. Depois do gigantesco período prolongado de descargas adrenérgicas, aí entramos num estado de letargia que gostamos de chamar de depressão. E tanta medicação, que a única coisa que realmente me salvou foi o exercício físico. Foi a partir daí que eu retomei minha vida, apesar de que isso sempre fez parte da minha vida. Por isso que foi fácil eu retomar através dessa corda, num buraco que eu estava, gigantesco, uma cratera, o Grand Canyon, só perdido num buraco espacial. Aí parece que vem a ponta de uma corda, você segura nela, puxa, você está dentro de uma academia de musculação, fazendo o que gosta, cuidando de você, estando presente, fazendo treinos, bicicleta, na rua, né? Porque quanto mais na rua, mais presença você tem. E aquilo foi me salvando, eu entendendo que era através de neurotransmissores. Hoje, através de uma pesquisa do Marcial que me enriquece muito a nossa live já, ele fala sobre um tema muito interessante que sem dúvida nenhuma é o liberador da sensação de bem-estar, né? Toda aquela sensação de endorfina que nós sempre delegamos à endorfina pode ter uma outra via. Não é incrível? Eu vou deixar isso para o Marcial. E é por isso que o Marcial é o primeiro convidado dessa série de lives Setembro Amarelo para falarmos sobre exercício físico, ansiedade e depressão, né? Faz todo sentido. Eu quero aqui dizer antes que, apesar de eu acreditar
plenamente de que mais de 90% das pessoas que estão tomando ansiolíticos e antidepressivos poderiam estar vivendo muito bem sem eles, através de um controle holístico da sua saúde geral, modulando e cuidando dela de verdade, cuidando do seu intestino, né? Um intestino que é tão importante, o órgão que mais se comunica com o cérebro em sinapses, em conexão nervosa. Não tem como não haver uma relação direta do seu intestino com o seu cérebro. E se o seu intestino não está saudável, não há como você ter saúde mental. É o maior produtor de serotonina, entre 70%, a literatura varia entre 70% até 95%, eu já li, responsável pela produção de serotonina, que o cérebro tanto precisa, além de produção de outros tantos 32 neurotransmissores. O intestino é o órgão que possui mais neurônio que toda a sua coluna dorsal. Então, cuidar do seu intestino, gerenciar seu estresse através de mindfulness, através de terapias, com bons psicólogos, através do ground, aterramento, do exercício, né? A parar de estar naquele ambiente imaginário de dor e sofrimento do passado ou do futuro, através de ferramentas que lhe tragam presença. Tomar banho com presença, caminhar num jardim descalço com presença, fazer exercícios que lhe obriguem a ter presença. Muitas vezes você numa bicicleta da academia ou numa esteira da academia não é feliz, porque a sua cabeça está em outro lugar. Vai correr na rua, vai pedalar na rua, você vai ver como o seu cérebro vai ter que se ajustar, não vai mais permitir que você se perca em pensamentos e devaneios, e é obrigado a estar presente na calçada, atravessando a rua, tomando cuidado no farol, com o pedestre, com o caminhão, e aí depois uns 10, 15 minutos está super feliz. Beach tênis, qualquer coisa que você queira vai te ajudar muito. Exercícios que exigem presença, além de todos os fatores que o exercício traz à saúde, que também vou deixar para o Marcial falar, né? É isso aí, crossfit, hold on, é isso aí, salva tudo, cara, salva tudo. O seu intestino, o seu gerenciamento do sono, do estresse, o quanto você perdoa, o quanto você sabe relevar, o quanto você é capaz de ser estoico, o quanto você é capaz de perceber que tem coisas que não podem ser mudadas, já aconteceram, para de sofrer por isso, segue em frente, cara. Quanta energia, quanta perda de energia e saúde com aquilo que não vai mudar. Nessa condição eu só perdoo essa condição luto. E realmente é uma situação em que abro parênteses para isso, mas ainda digo faço uma vírgula e diga, mas provoque um deadline, provoque um prazo. Você quer viver seu luto, eu concordo, aceito, respeito, mas você tem que ter um prazo para falar, a partir de tal data, ou daquele momento, ou de algum momento, chega, vou seguir em frente. Ser estoico, vai ler estoicismo, entenda o que eu estou falando, leia livros como O Poder do Milagre da Manhã, O Poder do Agora, né? Filosofia estoica, Marco Aurélio, Sêneca, exercícios, intestino, já falei, espiritualidade. Acho que está na hora já de chamar o Marcial. Marcial, vou dar uma buscada ali. Solicita aí, Marcial. Outro caminho, né? Você tem a ajuda dos óleos essenciais. Na espiritualidade, você pode exercer, a princípio, com a sua religião, seja ela qual for, né? Não tem essa, é essa ou é aquela. Não me venha com isso, né? Eu respeito a escolha do caminho religioso que você fez. Todos levam ao mesmo Deus, tá bom? Seja ela qual for, a sua Bíblia, o seu Corão, o seu Torá, usar a religião, os seus provérbios, ler o seu livro, vai lhe trazer presença, calma, sabedoria, perdão, capacidade de evolução. Óleos essenciais pode ajudar bastante, canabidiol, um montão de suplemento, mas isso a gente vai falar. Bora, Marcial. Oi, Dani, querida, paciente maravilhosa do Rio, mudou sua vida, ressignificou tudo.
tenho seus filhos como sua maior fã ali no Instagram, cheio de exercício. Adoro ver pessoas que significarem. Eu ia falar na minha vida, na minha clínica, mas vou falar nas nossas vidas e nos nossos atendimentos, não é mesmo, Marcel? O impacto da medicina integrativa na vida das pessoas é algo imensurável, né? Seja bem-vindo, Marcel. Muito obrigado, Baia. Muito obrigado pelo convite para falar de um tema tão importante que a gente vê tanto no nosso dia a dia, tão recorrente, e de uma representatividade que independe agora desse Setembro Amarelo. A gente vai falar um pouquinho de números, de prevalência e tentar chegar até vocês para impactar positivamente a vida de vocês também com boas ideias e boas sugestões. Tá? É isso aí. O Marcial é um médico da medicina integrativa com especialidade RQE em medicina do esporte, um apaixonado por futebol, já foi médico de alguns clubes. Quem é de São Paulo conhece a Portuguesa. Aliás, conhecer a torcida da Portuguesa é algo especial, né, Marcial? Eu já conheço essa torcida de tempos, de décadas, já fui assistir muitos jogos da Rua Javali, inclusive do meu time Santos, mas é você que trabalhou, ô torcida incrível, né, cara? Ô povo movido por paixão, só não tem outra explicação, né, cara? E o Marcel é médico do esporte, trabalhou em alguns times de futebol, já rodou alguns países, mas para o bem aqui do Instituto ele voltou, começou a tratar. Estamos juntos há 10 anos, Marcel? Uns 10 anos quase, né? Por aí. Ele passou uns 2 anos sabáticos aí fora, a casa retorna, e é com muita alegria que eu volto a atender meus pacientes com o Marcial. A maior parte dos meus pacientes conhece o Marcial já. Então, para muita gente que está aqui, não é novidade nenhuma, estou mais apresentando a constelação que nos acompanha na mídia social. Marcial, eu estava aqui dizendo a eles, né, que é um mês de Setembro Amarelo, que vamos falar os temas relacionados à depressão, ansiedade e saúde mental. Vamos falar, lógico, de alimentação e intestino, vamos falar de espiritualidade, vamos falar de muitos temas, mas eu tenho razão quando eu chamo você em primeiro, né, apesar de para muitos não parecer fazer sentido, o primeiro tema mais importante para mim, hoje, quando começo as lives sobre saúde mental em Setembro Amarelo, será falar sobre atividade física. Eu errei, exagerei, faz algum sentido? Imagina, faz todo sentido essa escolha. A gente sabe que é uma terapia muitas vezes pouco abordada. Se for usar alguns dados, por exemplo, se a gente pegar alguns números do Ministério da Saúde, são cerca de 2 milhões de casos novos por ano de depressão aqui no Brasil. Destinam 2,3% de tudo que é do SUS para a saúde mental. Mas o que mais chama a atenção é que, nível mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão, provavelmente já nessa década, vai se tornar a segunda causa de afastamento das atividades do dia a dia, perdendo apenas para doenças cardiovasculares. Então, a gente está falando de algo que tem um impacto muito grande. Muitas vezes está se destinando ao tratamento medicamentoso, o qual não há uma boa adesão. Encosta mais perto do aparelho, ou deixa o aparelho mais perto de você, eu acho que o pessoal está pedindo. Acho que pode ser a distância. Traz mais perto. Fala Vamos aí. ver se fica melhor. Opa! Tenho certeza. Acho que o pessoal vai ver isso. Não, perfeito, então. Fica melhor assim. Então, falando de uma alta prevalência, de as pessoas estão deixando muitas vezes o tratamento medicamentoso de lado, acabam não aderindo, e a psicoterapia, a terapia, o exercício físico, muitas vezes não é abordado, e a gente está falando do exercício na depressão como uma melhoria de humor, melhoria da parte cognitiva, da chamada plasticidade neuronal, algo que a gente ainda vai comentar ao longo da live, mas muita gente se queixa sobre concentração, memória, e essa plasticidade neuronal a qual o exercício físico trabalha positivamente tem relação com a capacidade de nós, do nosso cérebro, se adaptar a um novo aprendizado, a uma nova experiência. Então, humor, cognição, melhora do sono, acho que já tinha gente aqui falando sobre sono, então é impossível também não correlacionar essa melhora e a própria redução da ansiedade e um ponto muito importante que é a melhoria da autoestima. Isso acontece muito no paciente com depressão,
ele acaba não tendo uma autoestima tão favorável, e isso é um dos principais motivos que acaba o afastando do exercício físico, e aí ele entra numa espiral de não me sinto bem, num loop, não me sinto bem, não vou para academia, a autoestima vai cada vez piorando. Aí eu vou buscar uma recompensa. Normalmente, quando você negocia uma procrastinação, você imediatamente negocia com uma recompensa, aí consome um açúcar, consome uma farinha, ou consome álcool, ou fuma um tabaco, e aí vai um looping que não encerra, não cessa e adoece mais. Exatamente. Tá tudo junto, não tem como separar o exercício, a alimentação, a gente ainda vai comentar mais a fundo. Sobre os neurotransmissores, grande parte da fisiopatologia está associada justamente a uma redução de serotonina, que a gente sabe que tem relação com o intestino, a uma redução de dopamina e noradrenalina, que todos são liberados pelo exercício físico. O sistema endocannabinoide que você comentou, eu achei super interessante, porque a gente sempre falou da endorfina, do prazer que o exercício físico traz, e obviamente a endorfina tem essa relação, mas a ativação do sistema endocannabinoide que o exercício físico promove é de extrema importância, porque esse sistema no cérebro, ele tem atuação sobre o humor, tem atuação sobre a ansiedade, sobre o sono, mas também sobre algo extremamente importante nisso que a gente está falando, que é o processamento de emoções. Isso mesmo, sensacional. É isso aí, Marcial, concordo plenamente. O pessoal está perguntando, Marcial trabalha lá no Instituto, está lá no Instituto Dr. Baracate, atendendo os pacientes dele, a clientela dele e os pacientes da medicina esportiva que eu indico para ele lá dentro. Tem uma pesquisa, Mar, né, que foi publicada esse ano, feita por pesquisadores de uma universidade da Austrália do Sul, que mostrou que a atividade física é 1,5 vezes mais eficaz do que psicoterapia ou medicamento no combate à depressão. Foi publicada no British Journal of Sport of Medicine, e a revisão mostrou que as intervenções de exercício de até 12 semanas foram as mais eficazes na redução dos sintomas de saúde mental, incluindo aliviando ansiedade e angústia, destacando a velocidade com que a atividade física pode fazer uma mudança. Eu agora há pouco, antes de te chamar, eu estava fazendo um testemunho da minha vida pessoal, quando eu retomei os exercícios, e foi a corda que me resgatou de um buraco enorme, que eu entrei desse looping negativo de perda, de baixa autoestima, de insegurança, por uma traição, por dores causadas normalmente pelas condições, pelas circunstâncias, pelos outros, e que a gente não consegue muitas vezes saber por onde começar. Uma caminhada, uma corrida, um exercício é a primeira coisa que você deve tentar, acredite. Vou continuar aqui. No que diz respeito à depressão e à ansiedade, exercícios de maior intensidade tiveram maior impacto, assim como atividades com duração mais longa. Marcial, que todo mundo sabe que exercício é fundamental e importante, eu tenho certeza que todos que estão aqui conosco confirmam, né? Mas a grande desculpa daqueles que não fazem é que não conseguem incorporar a rotina. Me fala um pouco disso, desse mimimi, me ajuda um pouco aqui a tirar um pessoal dessa zona de conforto. Eu agora há pouco, eu vi pessoas dizendo, eu tenho preguiça. É assim, para academia é o seguinte, você não vai na força, na marra, na força da vontade. Quando você menos esperar, vira um hábito. Aquilo vai te trazer disposição e energia, vai melhorar o sono e vai melhorar um montão de coisa. Mas você que é do esporte, Mar, quais são as dicas? Tem alguma dica especial? Acho que a primeira coisa é pensar, assistir essa live e entender por que isso é tão importante, para isso ficar enraizado em ti que está aí escutando vocês. A primeira coisa é o planejamento. Primeira coisa, não ficar inventando empecilhos. De que me adianta você fazer uma inscrição ou matrícula na melhor academia, a academia fica a 50 minutos da tua casa. Qual a melhor academia, Marcial? Também. Me dá o nome da melhor academia, qual que é? É a que está mais próximo da tua casa. Aquela lá, essa é a melhor academia, Marcial. Então, é o planejamento, é o apoio. E no que eu estou falando aqui de apoio, o apoio de todo mundo que está ao teu redor. O apoio familiar, o apoio de amigos, o apoio de alguém no trabalho, o apoio de um parceiro de treino, porque isso é um aspecto importante também. A gente está falando que a sociabilização tem total relação
com o tratamento da depressão, Por envolvendo... isso que eu acho que o CrossFit ajuda algumas pessoas mais que a musculação, quando ela não é apaixonada pela musculação. Porque quando a pessoa ama a musculação, ela sabe fazer. Porque quando eu vejo alguém falar, eu não gosto de musculação, eu falei, você não sabe treinar. Porque quando alguém fala, eu não gosto de musculação, a única coisa que eu tenho para dizer, você nunca treinou de verdade. Porque o dia que treinar na verdade, olhando no relógio 40 segundos, em 20 minutos você vai estar achando que é a coisa mais incrível do mundo, um treino bem feito de musculação. Mas não é todo mundo assim. Você não acha, por isso que você não acha que esse é um dos sucessos do CrossFit, do galpão? Acho que sim, até pela mistura de ambientes, né? O pessoal sacaneia muito, vê os outros correndo na rua, volta para o box, mas essa mudança, essa sociabilização que ele promove é importante para o paciente com depressão. Quando ele está ali fazendo o exercício, apesar de muita gente pensar o contrário, ele está aumentando o cortisol dele, mas diferente do aumento de cortisol do estresse do dia a dia, durante o exercício físico esse aumento é acompanhado pela liberação de dopamina. Então dá uma contrabalanceada nesse cortisol, e ele é importante porque sem ele você não vai ter força para contração muscular. Até os depósitos de energia que estão lá no músculo sendo usados no momento do exercício dependem, essa contração muscular depende do cortisol, mas ao mesmo tempo essa liberação contrabalanceada da dopamina prepara o corpo para se adaptar melhor às situações de estresse e os momentos do dia a dia, aí sim, de liberação de cortisol. Tá? Em geral... Olha só, pouco. Continua. A pessoa tem que procurar, acho que a pior coisa de se escutar, eu não gosto de nada. Vai correr e coloca um fone de ouvido. Não é possível. Não, gosta de música? É que não está procurando, mas vai encontrar. Não. Você sabe que o beach tênis, eu que sou tenista, poderia ter alguma coisa com beach tênis, né? Poderia, porque quem é tenista gosta de brincar que aquilo não tem nada a ver, né? Tô tirando onda, galera. Tô tirando onda. Eu gosto de me divertir numa quadra de areia. Mas ela trouxe uma sociabilidade e ela é lúdico e ao mesmo tempo todos os níveis conseguem numa quadra em 4 pessoas bater uma bolinha e aquilo acontece. A magia do exercício, da sociabilidade, das endorfinas, neurotransmissores e do sistema endocannabinoide, tudo simultâneo, cara. E ainda tem uma resenha depois que você larga a quadra ali na lanchonete ou no banco. Então, é necessário trazer isso para a vida de vocês, né? Na rotina individual de vocês, construir um ambiente desse. Ah, eu não tenho dinheiro. Vai para o parque, antes que você comece a reclamar. Pega o teu tênis, sai andando, começa a correr perto do teu parque, que não há o melhor lugar do mundo. Presta atenção nas árvores, nos macaquinhos, nos pássaros. Aprende a contemplar a presença. Pega a sua bicicleta, se você não gosta de correr. E com certeza você vai conseguir criar esse ambiente saudável, natural, conectado com a natureza, que está liberando um cortisol saudável. Um cortisol saudável, que é o cortisol, porque como é que você vai ter contratilidade sem liberação de adrenalina para poder fazer nas sinapses o transporte do cálcio? Então precisa de adrenalina. Quem medir adrenalina é o cortisol. Só que ao mesmo tempo está vindo prazer pela execução da tarefa, então a dopamina vai dando um equilíbrio. Não tem nada a ver com o cortisol liberado da ansiedade que alguns de vocês vivem. Que é uma outra questão, aquilo não vai acompanhado de dopamina. Você é pura adrenalina. O que você faz é cansado de sofrer na ansiedade, vai pegar um telefone para buscar recompensa dopaminérgica. Porque você já está cansado de imaginar tudo ruim, errado, está sofrendo. E aí ou vai acender um cigarro, beber álcool, se não chamar uma pizza e comer um doce, vai pegar um telefone e vai procurar lá, aquele vício maluco de estar olhando tudo sem ver nada, algumas injeções dopaminérgicas para tentar, sem saber tecnicamente o que está fazendo, equilibrar toda essa liberação de adrenalina desnecessária. Né? Eu gosto de dizer, brincar, tem uma live, eu não vou falar, mas, gente, eu estou vendo um montão de gente falando aqui, ó. Eu não consigo, eu estou com ansiedade, eu estou com dificuldade. Eu entendo que até alguns têm uma dificuldade até para começar. Eu tenho muitas dicas de gerenciamento de estresse numa live, algumas semanas atrás. O tema da live é gerenciamento de estresse. Lá eu falo muito para vocês sobre uma brincadeira metafórica de que o ambiente da ansiedade é como se você estivesse sempre se imaginando numa mata escura, com as onças no pé da árvore e você preso num galho.
O que você precisa para sobreviver num ambiente onde você fica imaginando tudo de errado e perigoso que pode acontecer na tua vida? Você libera adrenalina, porque em neurociência, cérebro não discerne imaginação de realidade. Então, 2, 3, 4 minutos, pode estar no pôr do sol com a sua esposa, pode estar num ambiente, num carro, num avião, no seu trabalho, na sua sala de casa. Se a sua cabeça está em outro lugar, em neurociência, cérebro não discerne imaginação de realidade. O teu corpo acredita que você está num ambiente de estresse e vai liberar uma descarga adrenérgica num ambiente de relaxamento que você não vai entender. Aquilo cronicamente vai gerando desconfortos e vai te adoecendo. Não tem nada a ver com o cortisol do exercício, porque logo depois vem todo um sistema endocannabinoide para trazer relaxamento e equilibrar aquela atividade que provocou sua adrenal, tá? Essa live vai ficar salva, povo, tranquilo. Então lá eu dou muitas dicas de presença, de como vocês desenvolverem presença. A primeira coisa para parar de se sentir ansioso é parar de estar nessa mata. E não tem jeito de você evitar visitar aqueles ambientes imaginários. Em 2 segundos, o ansioso consegue já estar lá. O que você tem que fazer é encher a sua vida de tarefas que lhe tragam obrigatoriamente presença. Acordar, abrir a tua Bíblia, abrir teu livro, teu Alcorão, ler, agradecer a Deus. Não dá tempo de você imaginar um montão de bobagem. Aquilo te traz presença. Você fazer um shot. Shot do quê, doutor? Qualquer porra, velho. Pega lá 3 colherzinhas, 20 gotas, não sei o quê, mistura num copinho, mete um papo. Você tá presente, cara. Aquilo te traz presença. Agora, você vai ter, né? Vai dirigir um carro, você vai para o seu trabalho, você sempre vai. Se você não tomar cuidado, tua mente está em outro lugar. Tenta estar presente, faz caminhos diferentes. Tenta cantar uma música. Tenta não permitir que o carro ou o seu banho, né? Quantas de vocês que estão me ouvindo ansiosos não lembram se lavaram o cabelo ou não, se enxagou ou não no final do banho, fica perdido, porque não está presente sequer no banho. Sabe onde é que vocês estão? Na mata, liberando adrenalina, no carro, liberando adrenalina. E o corpo fica exausto, a adrenal fadiga. Cortisol demasiado engorda, queima músculo, faz liberar adrenalina e faz vasoconstrição periférica generalizada, tua mão fica fria, teu pé fica frio, ressecado, unha quebra, cabelo cai, não chega nutriente no couro cabeludo, resseca a pele, envelhece. Se você pesquisar no Google esteroidogênese, a produção de todos os hormônios esteroidais sexuais a partir do colesterol, você vai ver que as cascatas da transformação dos hormônios em pregnenolona, em cortisol e depois em testosterona, através do enzima chamado 1,25-alfa-hidroxilase, ela é bloqueada da produção de testosterona quando o cortisol está alto. Ao final de tudo isso, a tua testosterona está baixa. No final, você fica engordado, cansado, fadigado, sem libido, sem energia e desencaixado do ciclo circadiano. Pronto, está adoecido. É o maior sinal de insalubridade do estresse. A indústria, os corporativos chamam isso de burnout. E aí te afastam. Mas é tudo porque você não sabe gerenciar o seu estresse ou você também piora o seu estresse porque é um indivíduo ansioso que está sempre nesse ambiente imaginário provocador de dor. E viver um dia carregado de ações, inserir ações que lhe tragam presença, vai tirar você 3, 4 horas da mata do dia. O seu dia é outro. Você tem que parar de ser vítima de você mesmo, assumir as rédeas e começar a forçar presença, né? Eu convido alguns de vocês a conhecer o mindfulness, a terapia, a respiração, meditação, o aterramento, o grounding, o uso de óleos essenciais, né? E que suplementos poderíamos, agora que eu estou nesse tema aí, todo empolgado, Mar, o que a gente poderia usar de suplemento para ajudar a galera? Aqui, disparado, a primeira coisa que eu falo é creatina pelo papel cognitivo dela. Quem pensou que ele estava falando creatina para o músculo e para o osso, já deu um pulo da cadeira. Como assim, Marcial? Creatina e cérebro? Que papo é esse, cara? Me conta isso aí. A creatina, porque entre outros suplementos, dá para falar em B12, dá para falar em coenzima Q10, mas esses 3, principalmente, eles têm um papel muito importante no revestimento da camada externa neurológica. Então, por onde todos os impulsos elétricos passam, chamada bainha de mielina, esse revestimento contém coenzima Q10, contém vitamina B12, a creatina. Então, a gente está falando basicamente de asfaltar o caminho por onde o carro do impulso elétrico e a sinalização vai passar para o cérebro.
Tá? A vitamina D, impossível. Quando você falou do beach tênis, ainda tem o grounding lá na areia, tem a sociabilização e a vitamina D, porque ninguém gosta de acordar às 7 horas, a não ser para ir para o beach tênis, para já estar lá pegando sol. Tem N estudos mostrando, correlacionando a países nórdicos, lugares onde tem menos exposição solar e menos nível de vitamina D, também com depressão. Então, aumento de incidência de depressão. São fundamentais, além de se nutrir de forma. Vamos dar uma paradinha. Você viu o documentário Blue Zones do Netflix? Não, ainda não. Não, mas adivinha quais são as regiões? Sardenha, Grécia, uma área lá do Japão, com certeza não são regiões como a Europa, que tem aquele inverno que machuca, como a Inglaterra, que é frio, cinza e escuro grande parte do dia, e tantos outros. Mas vale a pena esse documentário sobre longevidade, pessoal. Continua, Mar. Vitamina D. Vitamina D, o ômega 3 também. Nós temos, olha, vários nootrópicos naturais e um dos principais, para mim, é a rhodiola rósea. Muito bom. Adaptógeno, isso mesmo. É uma erva adaptogênica, que ajuda muito no estresse, modula a adrenal, protege ela dessas descargas de... A ashwagandha também. Oi, querido. Ela faz um caminho inverso ao cortisol, por isso eu acho ela espetacular. Uma combinação de uma rhodiola com ashwagandha, para quem está vivendo um ambiente de estresse, é bem legal para controlar essas descargas de adrenalina, né? E as vitaminas do complexo B? B12, ácido fólico. Isso. Povo, cuidado. Eu tenho atendido demais muitos de vocês, tanto por escolhas de renúncias alimentares por conta de um estilo de vida que não vem ao caso, como renunciar a todas as proteínas animais. Para alguns veganos dá tudo certo, para outros é importante suplementar, acredite. Há muitos carnívoros com estômago adoecido, com hipocloridria, com baixa capacidade de quebrar proteínas, e eles estão, estatisticamente, mais de 60%, 70% dos meus pacientes têm B12, B9 e vitaminas do complexo B baixo, gente. Vocês não podem envelhecer dessa maneira. Ela é responsável pela bainha de mielina do neurônio, né? Especialmente no envelhecimento. Qual é a droga, Marcial, que destrói a absorção de vitamina B12 e vitaminas do complexo B e as pessoas vão usando por décadas? Outro dia vi uma senhora, eu uso há 25 anos o tal. O que eu faço? Eu tive uma dor no coração, eu olhei para a foto, era uma senhora de idade, eu não sabia o que fazer, quase mandei para localizá-la na clínica. Como é que eu vou passar o recado? Eu estou aqui há anos e essa senhora está há 25 anos usando... Que remédio que é, que todo mundo conhece aí, Marcelo? Tá todo mundo usando, e muitas vezes de forma desnecessária e exagerada. Um limãozinho resolveria. Inibidor de bomba de prótons. Tem um artigo antigo, só não lembro se é... Inibidor de bomba de próton, povo, é o prazol da vida, viu? Prazol. Os prazóis aí. E similares. Tem um estudo antigo que já correlaciona, não sei se é Oxford ou Harvard, é alguma universidade de extrema relevância, que mostrou, e até recentemente, se vocês foram dar uma olhada, até em site, saiu uma reportagem nova, acho que tem uns 15, 20 dias falando sobre isso, sobre o uso contínuo deles, alteração do pH do estômago, e essa alteração acaba impactando negativamente a absorção de vitamina B12, e isso aumenta risco cardiovascular, aumenta risco de doenças neurológicas futuras. Demência. O pessoal da terceira idade, chegar nos 60 anos, 70 anos, com baixíssimos níveis de vitamina B12, pelo amor de Deus, vocês vão ter doenças de saúde mental, comprometimento total, né? Estejam atentos, por favor, tá? Peçam sempre para o seu médico medir seus níveis de vitamina. Muito bom, Mar, muito bom, bom demais mesmo. Fico muito feliz. E as experiências com a soroterapia que nós temos tido com o Instituto? O que você tem visto para ansiedade? Nossa, tem uma medicação que é GABA. O GABA é um diminuidor de conexão sináptica, né? Porque normalmente o ansioso é um overthinking. É um cara que não tá toda hora pensando. Acelerado. É um acelerado. E esse pensamento machuca, não traz paz, não deixa ele ficar tranquilo, né? Então o GABA dá uma desconectada, combinado com magnésio, relaxante muscular. Cara,
a gente tem tido muito sucesso. O que seus pacientes têm relatado da soroterapia? Não, é fantástico. A gente tenta dessa maneira, com a aplicação dos aminoácidos, modular o nível de cortisol, modular, facilitar a chegada, a formação desses neurotransmissores. A maioria deles, a maioria dos pacientes chegam aqui com dificuldade na formação desses neurotransmissores, por N motivos, por sono ruim, por alimentação ruim, ainda tem um papel da alimentação, do sono, do estresse, do sedentarismo. A gente faz um trabalho de correção inicial que é fantástico. Os pacientes já diminuem essa ansiedade, começam a ficar mais presentes. É isso que você falou mesmo. É muito rápido, menos na data, mais presentes. E é uma terapia natural, eu acho fantástico. O feedback é sempre positivo. Principalmente o GABA, é um negócio espetacular. Concordo plenamente. Eu vi uma pessoa, estou suplementando, minha B12 está 1.200, está alta, devo parar? Nunca pare, diminua. Né? Não para. Igual a vitamina D, não para, diminui. Parar vai cair. Só subiu porque está tomando. Acha que agora vai surfar a onda. Não vai. Está suplementando, ajusta. Né? Alguém comentou da melatonina. Então, não dá para deixar de falar disso. Porque uma das coisas que aumenta a ansiedade no ansioso é acordar cansado. O cara acorda cansado, atrasado, cansado, já queimou largada do dia dele. A cabeça do ansioso já frita. O depressivo, aquele que se sente depressivo, que é uma diferença grande entre sintoma depressivo e ser depressivo. A maior parte das pessoas que se sente depressivas tem sintomas depressivos, mas isso não quer dizer que você tem um quadro de depressão, né? E precisa de medicação. É só ajustar algumas questões, como nós falamos. E, sem dúvida nenhuma, o sono é uma delas. Entende o que eu vou falar? Muitos têm dificuldade para dormir e têm insônia, já reconhece o problema do sono. Muitos dormem rapidamente, mas começam a acordar a noite toda. Então, reconhece o problema do sono. Mas a maioria de vocês deita facilmente, inicia facilmente, dorme a noite toda. Mas não acorda descansado, restaurado, reparado. Então, apesar de não ter tido distúrbios de sono durante a noite, o seu sono não foi profundo e não trouxe reparação. E acordar de um sono não reparador, um dia, uma semana, um mês, um ano, é devastador. Vai perder músculo, vai acumular gordura, vai perder memória, vai perder concentração, vai ficar irritado, vai ter menor controle de fome e de emoções, e vai perder sua capacidade de vigília. Né? E aí, uma pessoa que é depressiva acorda cansada, começa a falar o quê? Depressão não é depressão, você acordou cansado, pô. Vamos cuidar do sono, né? Eu não tenho energia, não tenho libido. Você está sem hormônio. Isso não é depressão, modula, procura um profissional, dá uma olhada nos seus hormônios. Meu intestino, eu não sei o que eu tenho. É alguma coisa que está comendo, não tem nenhuma doença, vamos ajustar a alimentação. Aí tem agora a energia do seu intestino a seu favor, tem um sono reparador a seu favor e tem a testosterona a seu favor, se necessário. Pronto, você se reergueu. E aí uma gigantesca maioria de vocês descobre que nunca foi depressão. São desajustes, cara. Né? Hormônio só é bom para quem precisa e para quem tem indicação. E para esses casos é vital e fundamental. A gente não está falando aqui nem apologia ao uso indiscriminado nem doping, não tem nada a ver. Porque quem está com os níveis de testosterona boa não está tendo queixa nenhuma, nem de libido, nem de energia. Né? Todo mundo que chega com bons níveis hormonais, esse pilar está em ordem. É o sono e o intestino que tem que arrumar, tá bom? É que há muitos de vocês desregulado em testosterona. E é um hormônio fundamental para a energia, para a tomada de decisão, para o encorajamento, para a não procrastinação. Nunca foi hormônio para o sexo e tampouco foi hormônio para a academia. É que aumenta a sua disposição e confiança. E você se torna melhor na cama e na academia. Mas não é para isso, nunca foi. É para a sua capacidade de resolver a sua vida e ser gestor dela, autônomo, autonomia, né? Saúde metabólica. E a gente já tem artigos científicos bem recentes da segurança que temos quando fazemos uma reposição adequada de testosterona em cardiologia e doenças cardíacas. Quer falar desse artigo para a gente, Mar? Achei espetacular. Você até comentou sobre ele recentemente também. Eu postei. Primeira coisa, a epidemia que a gente vive de obesidade é uma das principais explicações para todo esse déficit hormonal que a gente vem encontrando em grande parte dos pacientes. Então, muita gente, principalmente homens, chegam aqui com queixas, vamos dizer assim, depressão-like, né? A falta
mudança no humor, não acorda com disposição, não tem mais a segurança para viver e trabalhar o dia a dia. A questão sexual acaba entrando nesse balaio todo. E isso, antigamente, a gente correlacionava muito com idade. Já nem tanto. A gente vê isso no dia a dia. Fala, mas eu tenho só 24 anos, mas como que eu tô com ela baixa? Porque você é sedentário, está com 140 quilos e joga videogame. Isso mesmo. E toma Coca-Cola e suquinho de soja. Uhum. Se enche ali de alimento ultraprocessado, que está ali do lado. Uma dieta, para ter uma ideia, eu sou o doido dos números, né? Pera um pouquinho só, Marcial, você é o doido do número? A Adriana disse que a testosterona dela está em 3. Adriana, receba um abraço fraternal nosso aqui, tá? Tá bom? Olha, diga ao seu marido que se você faz sexo com ele, isso é a prova de amor maior que existe. É verdade. Falar em números, olha aí. Um consumo aí de 30%, se você basear a tua alimentação em ultraprocessados em 30%, o teu risco de depressão é 82% maior. Ultraprocessado é o quê? É o açúcar, é a margarina, é o biscoito, a bolacha, o sorvete aquele sorvetinho porcaria, pronto, cheio de gordura trans. Exatamente. E aí o paciente chega com níveis extremamente baixos hormonais e uma das primeiras dúvidas deles é justamente a segurança hormonal para o uso com relação à parte cardiológica. Então, o estudo que saiu recentemente, o TRAVERSE, mostrou que a manutenção do nível fisiológico de testosterona está associado justamente ao contrário, com redução da mortalidade por todas as causas. Muito bom. E isso veio junto com o depoimento da Val, estava péssima na menopausa. Após a reposição hormonal, sou outra pessoa, estou ótima, sono, disposição, libido, tudo. Tudo diz tudo, né? Quando bota tudo, é porque é um caminhão de coisas que se reorganizaram na vida dela. Bom, me fala então dos implantes. Vamos falar dos implantes. Quais são as vias de reposição de hormônio? Hoje, entre vias, nós temos via tópica, isso depende também de homem, mulher, mas existe, vamos colocar aqui o geral, homem, por exemplo, via tópica, na forma de creme, via injetável, via oral, que é a disparada pior de todas. Porque essa passagem hepática, né? Passagem hepática, hepatotoxicidade. Nós passamos uma vida pedindo para as mulheres largarem a pílula anticoncepcional para depois vocês começarem a usar hormônio via oral. Pelo amor de Deus. E a reposição via implantes subcutâneos. E a reposição via implantes subcutâneos, que está nos guidelines, se você for olhar diretrizes de academia de andrologia dos Estados Unidos, da Academia Europeia, está a descrição também dos implantes subcutâneos, sim. A gente trabalha... Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Não, depois vou anotar aqui. Continua. Não, quando a gente fala sobre reposição hormonal, a gente tem muito critério nisso, porque não basta ter indicação, também tem que uma moça não haver... acabou de reclamar que engordou 10 quilos. Isso é interessante, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem por que algumas pessoas têm... Sabe por que para o implante, para algumas pessoas, a fome é ruim? Porque, infelizmente, tem muito profissional ruim. Tem muita gente enchendo a mão de... Sabe qual é a diferença do veneno poção quando a gente fala de hormônio, povo? É dose. É dose. Eles têm uns kits aí de não sei qual quantidade enorme. Nós, né, quando vamos indicar, a gente até avisa as mulheres em especial. Normalmente o implante dura 6 meses, mas a gente gosta tanto de pôr pouco que possivelmente a sua única queixa vai ser que acabou antes dos 6 meses. Porque menos é mais. Não é sobre quantidade, gente. Não é sobre isso. É sobre repor com lubrificação, com disposição e com libido, como a paciente, a estrelinha testemunhou. Eu não preciso encontrar níveis altos nos exames, não é sobre isso. É sobre voltar a melhorar. Com que dose, doutor? A menor terapêutica eficiente. A menor dose que for eficiente é a dose adequada. Não existe dose padrão. Esses negócios de chip de beleza, quantidade de implantes, é uma loucura. A maior parte das mulheres que fazem implante na menopausa, no máximo que a gente coloca é só um implante de testosterona. Muitas mulheres no começo da menopausa, sequer o estradiol a gente coloca. Só o implante de testosterona na menopausa.
E na andropausa, nos homens que precisam, aí o homem precisa um pouco mais, de 6, aí alguns outros 8 implantes de testosterona, porque o homem precisa de uma quantidade maior. Mulher não precisa ter níveis altíssimos nos exames. Uma mulher que entrou na menopausa, ela só precisa voltar a estar com uma garantia de lubrificação, de anatomia pélvica, ginecológica, mucosa vaginal, densidade mineral óssea, tônus muscular e libido, e confiança, e autoestima, e disposição. Não é para ficar todo mundo lá. A diferença do veneno e da poção é dose, acreditem nisso. Olha, uma senhora, ó, teste está 269. Está um pouco alta. Está um pouco alta. Não, normalmente não é essa a ideia. Eu não temos pacientes assim. Né? A via transdérmica também é uma boa via, viu, gente? Excelente. Né? A gente gosta muito de implante porque fazer de baixa dosagem é um sucesso. Mas o creme transdérmico funciona muito bem para um grupo de pessoas, é muito eficiente. As pessoas que são mais receosas podem começar com ela, porque no dia que se você tem uma dor, é só tirar, parar de aplicar no dia seguinte, já não tem mais nada no teu corpo. Em 48 horas não há nenhum resíduo, a meia-vida é curta. Então, converse com o seu médico a respeito disso, tá bom? E entenda, não procure para fazer, não tem por que fazer isso para pensar em quantidade. Não, não vai atrás de número, não vai atrás de exame alto. Não é esse o objetivo, hein? Estejam atentos. Ok. Essa pessoa engordou 10 quilos? Possivelmente são algumas questões. Né? Quando vai trabalhar com hormônio, uma coisa, por exemplo, no instituto que a gente faz muito é nunca colocar hormônio em quem está inflamado. Né? O intestino não está bom, a pessoa não dorme direito, ela tem desconfortos gastrointestinais, dermatite, algumas alergias, ela está 10, 15, 20 quilos acima do peso. O que você vai se encher de hormônio? Você está um barrilzinho de pólvora, filho. Né? Botar o hormônio em você é acender fósforo. 10 quilos. Ou colocar uma quantidade de hormônio e não orientar essa pessoa, que talvez ela tenha que organizar sua alimentação, que ela tenha que fazer uma alimentação mudada, praticar exercícios. E é por isso que alguns casos são horrorosos, né? Infelizmente. Ok, vitamina D acima de 70 é importante. Quem teve câncer de mama, alguns cânceres, depois de um tempo, pode fazer reposição. Tá? Mas isso é o seu profissional que cuida de você que tem que te informar. A grande maioria, as de causa hormonal, possivelmente você não pode mais fazer reposição. Aí, realmente, algumas pessoas não funciona o creme. Passei o creme na parte interna, não melhorou a libido e só nasceu pelo. Acabou estimulando o DHT local da perna, mas não melhora. Às vezes não atravessa o seu poro, pode ser um creme muito mal feito, de uma farmácia sem qualidade, ou pode ser a sua individualidade que não se ajusta à via transdérmica. Isso é muito individual. Né? Eu comento com o Marcel que eu devo ter uma meia dúzia de pacientes que é muito feliz com o creme, porque consegue excelentes níveis com baixa... Deve ter os poros bem abertos, né? Deve ter mais de 10 micra ali para atravessar tudo. Muito bom. Creatina, creapure muito cara. Qual a alternativa? Gente, isso é grife, né? Qualquer creatina monoidratada. É isso, a creatina que vocês veem nos estudos, todos os estudos que vocês olham, é a creatina isso, a creatina faz aquilo. Sabe qual é a creatina que eles estudaram? Não foi da Creapure. Não foi a creatina da loja tal. Não foi a creatina da marca tal. Foi uma creatina monoidratada que todo mundo tem. É tudo igual, cara. Né? Vocês têm que parar com isso. Se você confia na marca, na empresa, para de ficar sofrendo. Se você tem condição e gosta de cacifar, vai para a Creapure, tá tudo bem, tá com selo de qualidade. Mas se você não puder ir para a Creapure, você não está desarmado. Você está com o melhor suplemento do planeta hoje, que é uma creatina e tem que ser monoidratada. É só isso. Que mais, hein? Vamos responder mais 5 perguntas. Testosterona e oleosidade na pele é ajuste na dose. Né? Existem alguns suplementos para ajustar esses efeitos colaterais, como sol palmito, espironolactona, e possivelmente ajustar a dose. Não, uma mulher com testosterona de 44, a última coisa que você está precisando nesse momento parece repor testosterona. Você está bem, e possivelmente deve estar com lubrificação e libido.
Olha, muita gente aqui, ó, usa hormônio há 3 anos, engordei também e malho bastante. Será que você tem feito bioimpedância e talvez não tenha aumentado massa magra? A gente já tem visto tanto isso. Eu sei que tem gente ruim vendendo creatina falsa, mas é porque vocês também compram na internet por preço, né? E aí você vê lá uma pichincha e a gente fica tentado a cair na armadilha. O DEA é uma boa reposição, uma boa via de reposição, sem dúvida. Pequenas doses. Se você errar na dose, pode te encher a tua pele de espinho. Não, qual é a dose da testosterona na menopausa? Qual é a dose que você precisa na sua menopausa? A medicina integrativa faz tudo individualizado, faz medicina de precisão. A gente não faz... não é como a indústria farmacêutica que já deixa os modelos prontos, as doses prontas, e cada paciente tem que se ajustar. A gente ajusta a dose a cada indivíduo e a cada necessidade, e a gente começa sempre com a menor dose do que a gente acha que aquele paciente precisa. É assim que deveria ser sempre. Porque se fosse assim, a gente não leria e não ouviria tantas queixas a respeito de reposição, que sempre é por erro de dose de excesso ou momento errado de repor. Então, veja, os pilares para que você seja anabólico, né? Porque ser anabólico é o que todo mundo quer. Né? Antes que você pense bobagem, ser anabólico nada tem a ver com anabolizante. Ser anabólico é você ser uma pessoa como uma criança que está em crescimento, com tônus, com disposição, dorme, acorda bem, tem músculo, ganha músculo, queima gordura, você está cheio de saúde. E ser catabólico é seu papai, seu vovô mais velho ali que está curvando, diminuindo. Os pilares do anabolismo são treino, lógico, alimentação, evidente. Mas talvez você não saiba que na academia você nunca ganhou músculo. Você na academia estoura fibra. É no sono que você constrói esse músculo. Então, é importante demais você ter esse sono anabólico de qualidade. E o outro pilar são seus níveis hormonais, que não precisam ser estratosféricos. Eles só precisam estar dentro do padrão fisiológico, no quintil alto, no quartil alto. É isso que é modulação, tá? E aí, Marcial, você quer fazer mais algum comentário? Acho que a gente conseguiu fechar bem, né, sobre exercícios, sobre neurotransmissores, sobre hormônios. Tem só uma sigla. Vocês vão guardar essa sigla que no futuro vocês ainda vão escutar muito isso. O BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Essa proteína tem relação com a liberação com o exercício físico e vai ser, no futuro, um dos principais preditores de saúde mental, porque tem a ver também com a plasticidade cerebral e com a redução dos riscos de depressão e de doenças neurodegenerativas no futuro, como o Alzheimer, por exemplo. Vocês vão escutar muito sobre isso ainda. Muito bom, excelente. Eu queria mandar aqui meu olá à Polícia Militar de Minas Gerais. Eu tenho uma relação muito íntima, muito próxima com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de BH, em especial, de Minas Gerais. Eu tenho sido prestigiado por eles, afinal de contas, eles vêm aplicando a medicina integrativa através do meu livro. Iniciou-se uma mudança dentro do hospital da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, onde os médicos e nutricionistas, dentistas e terapeutas, Marcial, todos eles lá trabalham com medicina integrativa. Os familiares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros têm um ambulatório de medicina integrativa, né, dirigido ali pelo Tenente Coronel Jorge e a Tenente Coronel Cláudia. São pessoas maravilhosas. A Cláudia é médica e o Tenente Coronel é um entusiasta da medicina integrativa. A filha dele estava, pela medicina convencional, condenada a uma doença autoimune e a um tempo de vida. Quando ele começou a buscar na medicina integrativa pela alimentação e pela exclusão, né? A filha dele hoje vive linda, cheia de saúde, e aí houve uma mudança, né, Tom? Vocês sabem que essas mudanças são muito disruptivas dentro das famílias, e isso se expandiu hoje ao quartel inteiro da Polícia Militar através do Tenente Coronel Jorge. Então, meu beijo, meu olá, meu abraço, minha gratidão ao carinho da Polícia Militar de BH e o Corpo de Bombeiros. Tá? Pessoal, Constelação, amo vocês. A live vai estar salva. Eu quero que vocês deixem lá uma estrelinha na live e um pedido de um tema de live com o Marcial. Né? Que mais vocês viram que o cara sabe, povo. Né? Ele tem muito conhecimento e pode muito agregar valor à vida de vocês.
E fico aí aguardando vocês sugerirem temas ou assuntos ou qualquer questionamento. Deixa lá, vou salvar, deixa uma estrelinha, deixa a sua sugestão. Marcial, até daqui a pouco, vamos atender nossos pacientes juntos. Constelação, amo vocês, obrigado pelo carinho, valeu!